na plantação de igrejas aqui no sul do Brasil. Pedimos tua bênção e direção, oriente-nos sempre, ajuda, Senhor, a todos nós, porque nós necessitamos sempre do teu poder, da tua graça sobre nós e principalmente a tua misericórdia, que há de nos cobrir, ó Deus, diante da nossa deficiência, diante da sua majestade, excelência e poder. Nós te pedimos tua bênção e direção, em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém. Bom dia a todos, mais uma vez. Então, só aproveitando o gancho do pastor Walter, trazendo alguns esclarecimentos. Esse treinamento foi um treinamento pedido pelo pastor Samuel, né? Uma conversa que a gente teve lá com o Fernando Brandão e com ele, a respeito da identificação que a gente teve, da dificuldade que a maioria das pessoas tem na hora de aplicar o sistema de uma igreja multiplicadora, uma igreja relacional. Colocar na prática. Então, nós vamos estar trabalhando esse treinamento em 3 partes. A primeira parte, que foi a semana passada e essa, talvez seja mais conceitual de todas, né? Se você sobreviver a essas duas, com certeza a partir da terceira você vai estar me agradecendo. A gente montou o treinamento de tal forma que geralmente se dá em 3, 4 dias, então a pessoa começa a ter a prática já no primeiro dia, mas aqui como a gente está setorizando por uma aula por vez, acaba tendo essa situação. Então, no primeiro momento, a gente está trazendo uma reflexão a respeito de igreja, de missão, e como a gente se identifica nisso, porque essa vai ser a base de como nós vamos trabalhar o segundo momento, que é como nós vamos se portar nesse projeto. Nós vamos falar sobre liderança, técnica de liderança, sobre influência. Por isso é crucial, você vai perceber a partir da terceira, da quarta aula, o papel da sua esposa, se ela estiver com você no ministério, como ela pode auxiliar tremendamente ou te ajudar de alguma maneira, né, a se manter nessa linha, porque nós vamos trabalhar sobre uma igreja multiplicadora, uma igreja relacional. Então, nós vamos trabalhar sobre a maneira como a gente lida com isso. E no terceiro momento, nós vamos falar sobre o processo, de maneira muito mais pragmática, parecido com aquele primeiro vídeo que vocês viram, e como nós vamos aplicar esse processo, e aí cada coisa que a gente foi falando vai começar a fazer sentido ali, vai ser o ponto-chave. Então, é preciso essa questão mais conceitual e depois mais processual, porque senão acaba acontecendo o que a gente vê. A pessoa tem interesse em aplicar, mas se ela não muda a maneira como ela faz as coisas, que é o mais difícil de tudo, a coisa acaba não acontecendo. Então, semana passada, nós falamos a respeito do conceito de igreja, como que a igreja, por questão etimológica, deixou de ser uma reunião de pessoas chamadas para executar uma missão, para simplesmente uma reunião de pessoas chamadas a um local de reunião. E hoje eu queria refletir brevemente um pouco a respeito do que seria essa missão e qual que é o nosso papel nessa missão. Antes da gente definir como nós vamos executar essa missão e quais os processos pragmáticos, para não falar, para usar um termo mais escrachado, nessa missão. E uma das grandes dificuldades que você vai ter é que no processo de igreja relacional, uma igreja multiplicadora, você vai precisar envolver mais pessoas para que esse processo aconteça. Não é um tipo de igreja que acontece nas costas do pastor com os seus programas ali que ele realiza. Você precisa influenciar as pessoas a executar essa missão para que isso tenha um alcance muito maior. Então, por isso, a boa abordagem que a gente vai dar sobre liderança e influência. E uma das grandes dificuldades que algumas pessoas têm de se envolver na missão começa pelo próprio entendimento equivocado que os membros da nossa igreja têm a respeito de salvação. Então, eu separei aqui um comentário do Tom Wright, que ele diz 3 coisas equivocadas que geralmente as pessoas da nossa igreja pensam sobre salvação. Primeiro, a salvação não diz respeito apenas à alma,
mas ao ser humano por inteiro. Nós temos aquela ideia da salvação, vai salvar a minha alma, e não dá uma relação integral a respeito da salvação. Segunda coisa, a salvação não diz respeito a apenas uma libertação da culpa no passado ou da morte eterna no futuro, mas também está relacionada a um resgate, a uma restauração no presente. Por isso, a nossa missão no presente, nosso papel como igreja, não apenas para livrar as pessoas da culpa de seus erros do passado ou da condenação eterna, mas convidá-las a serem agentes de transformação nesse momento. E a salvação não diz respeito apenas ao que Deus faz em nós ou por nós, mas a salvação diz respeito ao que Deus faz através de nós. Faz parte desse processo de salvação, essa santificação, o que Deus faz através da nossa vida. Então, a nossa salvação, a nossa igreja tem que entender que a nossa salvação individual é apenas parte do processo de Deus para a restauração de toda a criação, de toda a nossa comunidade, através da nossa vida. A nossa comunidade tem que entender que, segundo João 1,12, a salvação é um privilégio, é um direito, mas que todo privilégio, todo direito, acarreta, por consequência, um dever. E nós temos o dever, segundo 1 Pedro 2, de 6 a 9, o dever de mostrar como Deus é maravilhoso. Nós temos esse dever, e nós vamos trabalhar esse dever também na maneira como nós vamos liderar o processo que nós vamos estabelecer. Então faz a diferença como a gente faz também, não apenas o que a gente faz. Então, às vezes, não adianta a gente tentar mudar o que a gente faz se a gente não mudar o como. E nós vamos trabalhar essa alteração a partir de princípios elementares, mas geralmente que a gente acaba deixando para lá. Então, a nossa missão como igreja, como noivo de Cristo, é trazer essa reconciliação da criação com o Criador, né? Lembra lá quando Paulo falou assim, Deus, por nosso intermédio, intercede, reconciliem-se com Deus. Nós temos aquela visão, às vezes, implícita de que Israel tinha, que Deus viria para livrar Israel dos gentios. Esse foi o equívoco do povo na hora que veio o Messias. Quando, na verdade, ele não queria livrar Israel dos gentios. Ele queria que Israel fosse luz para os gentios. Então, da mesma forma, a igreja hoje não é um resgate do povo dessa sociedade maldita, pecaminosa. Não, Deus quer que nós sejamos luz para eles. Deus quer que nós sejamos agentes de reconciliação. E isso amplia nosso leque de missão. Isso livra a nossa igreja de uma espiritualidade individualista, quase monástica, onde a gente só está preparando os irmãos para irem para o céu. Muitas das nossas canções são a respeito disso, né? Como se a pessoa só estivesse aguardando a morte eterna, ali se preparando ou se livrando para ir para o céu. E convidando a igreja para uma visão mais missional, mais comunitária, mais relacional, de estabelecer o reino na terra como já é no céu. Né? Então nós vamos entender que a nossa missão, e essas coisas que eu estou falando aqui conceitualmente, vai ser a base da tomada de decisão sobre nossos processos e a nossa maneira de liderar e selecionar liderança. Então, nós vamos entender que a nossa missão é aquela ideia que eu falei semana passada, da cidadania que Paulo usou. Quando ele fala para os filipenses que eles são cidadãos do céu, os filipenses eram em Filipe lá tinham soldados, né? Era um lugar onde eles enviavam, na extremidade ali do Império Romano, cidadãos romanos, não para voltar para Roma, mas para exercer ali em Filipe a influência do Império Romano naquela região, para exercer ali a influência da cultura do Império Romano naquela região. Então, você está estabelecido em algum lugar aí, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, Deus estabeleceu você aí, tirou você do seu ambiente natural, para você ser um agente de transformação e de influência da cultura do reino dos céus. É como se fosse uma colonização. Né?
Você é um agente convidado pelo rei para boicotar o império das trevas que está estabelecido ali. Não alterar a cultura, né? Negar a cultura, mas batizar a cultura, como disse alguns. Né? Nós estamos aí para, como agente de transformação, manifestar a constituição do reino. Né? Então você vai perceber que a questão do Sermão do Monte, em vez de ser, a gente não vai usar ele como uma questão simbólica apenas. Nós vamos usar isso como um pragmatismo mesmo. Nós vamos aplicar de maneira prática na nossa tomada de decisões, como liderar e como definir os processos práticos, simples, a partir desses princípios de liderança de Jesus e que ele deixou muito claro como era o reino de Deus. Se o nosso papel é estabelecer o reino e o reino de Deus está muito bem constituído ali no Sermão do Monte e naqueles princípios de Jesus, nós vamos tirar dali as nossas estratégias de liderança e faz toda a diferença se nós executamos daquela maneira ou não. Então nós temos esse chamado para matar a fome que as pessoas têm, desde quando elas comeram do fruto proibido, a humanidade inteira tem a fome do fruto do Espírito. Hollywood sabe disso. Então, por exemplo, você pega um filme La Vida é Bela e aquele homem demonstrando aquela alegria extrema, mesmo diante da morte, e aquilo emociona qualquer um, até mesmo um ateu. Você vê que o cinema explora qualidades do fruto do Espírito para mexer com toda a humanidade, independente se ele é cristão ou não. Por quê? Porque a humanidade está ansiando por essas manifestações. E a gente, como líder, e nós, como igreja, não temos que ver aquilo ali só como uma coisinha bonita, mas é também, de certa forma, uma estratégia que Deus estabeleceu para estabelecer o seu reino. E para que sua noiva, a igreja, adornada, bonita, manifeste o caráter de Cristo e tenha eficiência. Então, nós vamos ver que nosso papel é impregnar esse mundo, a tua cidade, a tua comunidade, com a cultura de bondade, de respeito, de graça, de misericórdia e do perdão. E eu estou repetindo isso porque não vai ser apenas algo que nós vamos pregar, é algo que nós vamos tentar vivenciar e tirar como prática da nossa forma de liderar e de definir nossos processos. Resumindo, nós temos uma missão que se resume num mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Tom Wright falou assim: nós devemos adorar a Deus Criador e assim descobrir nossa plena e gloriosa humanidade, refletindo seu amor poderoso, curando e transformando o mundo. Toda a estratégia que nós vamos trabalhar a partir da semana que vem, já de maneira prática, está baseado nesse firme fundamento, que nós temos que descobrir a nossa identidade em Cristo e a partir dessa identidade, daquilo que a gente é em Cristo, nós vamos definir como nós vamos fazer e o porquê nós estamos fazendo. Então, esse vai ser a grande base nossa. Esse é o grande poder de influência, né? De transformação por base da influência, não por imposição de poder. Nós, geralmente, fomos formados num estilo de liderança de imposição. Imposição de poder, não de influência servidora. E isso funciona no exército, isso funciona numa instituição civil, mas isso não funciona num ambiente de voluntariado. Isso não funciona nem na nossa casa. Então, a gente tem que entender por que às vezes, a gente, mesmo estando numa posição de poder, não consegue exercer influência. Por que as pessoas não estão seguindo, ou influência, seguindo voluntariamente, amistosamente, alegremente, as recomendações que a gente está fazendo? Então, nós vamos trabalhar isso, principalmente a partir da semana que vem. Então, peguei uma frase do Adalto Lourenço que ele diz assim, ó: Noé fez a arca, mas foi Deus que mandou os animais. Noé faz a arca
e Deus manda os animais. Um outro cara, para não parecer que os animais são os membros da nossa igreja, falou assim: a gente prepara o jardim e Deus manda as borboletas. Fica mais bonito. Se dias eu estou na igreja, eu preparo a água, Deus manda os animais, os irmãos se ofenderam. Então, a gente prepara o jardim e Deus envia as borboletas. Aí o Adalto Lourenço falou assim, abre aspas, às vezes eu fico tão preocupado se Deus fará a parte dele, que eu esqueço de me fazer a minha. E aí que nós temos que chegar na conclusão. Se Deus tem uma missão, né? Esse é o conceito de Missio Dei. O conceito de Missio Dei, quando eu cheguei em Bela Vista, é que Deus quer e já está fazendo algo em Bela Vista do Paraíso. Eu não tenho que definir a missão de Deus aqui. Ele já tem a missão dele aqui. O meu papel é participar desta missão. Então, se Deus já tem uma missão, e por isso te colocou aí, lembra quando ele manda Felipe a encontrar com o eunuco? Vai lá, não sei aonde, que lá já tem um cara. Deus já tinha o objetivo de alcançar aquele cara. E vocês, como Felipe, já tiveram o primeiro passo, que é a disponibilidade. Ele imediatamente foi. Vocês estão aí. Então, Deus já tem essa missão. Essa missão é de Deus. Deus tem uma missão, colocou você aí, colocou recursos para te manter aí, levantou mantenedores, estabeleceu uma estrutura mínima. E agora a gente começa a refletir. Pô, se por um acaso não está acontecendo como a gente crê que deveria estar acontecendo, a culpa é de quem? A culpa é de Deus ou a culpa é minha? É uma relação de sinergia aí. Deus está falhando em fazer a parte dele? Será que eu tenho que orar mais para convencer a Deus a fazer a parte dele? Ou será que eu tenho que começar a me posicionar e me policiar se de fato eu estou fazendo a minha parte? Ou se eu estou fazendo a minha parte da maneira como eu deveria? Eu sempre fui do time de Jesus Cristo, porque eu não gostei que tem a galerinha da turma do Adão e Eva, que gosta de terceirizar a responsabilidade. Adão, o que você fez? Não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que você fez? Não fui eu, não, é a serpente. E no final, a culpa vira de Deus, porque foi a serpente que o Senhor criou. Então, na verdade, a culpa é de Deus que criou a serpente, que manipulou Eva, que manipulou Adão. A culpa é tua, Deus. As coisas não estão acontecendo porque a culpa é tua. Agora, Jesus é o oposto. Jesus começa o seu ministério se batizando. Batismo era para confissão de pecado. Ele já começa assumindo a responsabilidade. E por isso Deus vira para ele e fala: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O seu ministério inteiro é sobre assumir. Se você pegar 2 Crônicas, capítulo 7, 14, a gente esquece da primeira sentença, que talvez seja mais importante. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter seus maus caminhos, então eu virei de céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Maravilha. Tem uma condicional aí, né? Se, então, nós queremos que ele sare a nossa terra, cure, babá. O que nós temos que fazer? O texto fala: se o meu povo, começa por aí. Não é a cidade que tem que se arrepender. O problema é o povo da cidade. Quando Jesus manda uma carta para a igreja, ele manda para a igreja em Éfeso, não manda para a população de Éfeso. É a igreja em Laodiceia. Se a igreja em Laodiceia, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aí nós que deveríamos ser a luz da cidade, então Deus sara a terra. Então nós temos que começar a assumir a responsabilidade que se algo tem que mudar entre eu e Deus, eu creio que a mudança sempre vem da minha parte. E essa missão que Deus deu não é uma sugestão, é uma ordem. Quando ele vai dar o ID, ele fala assim: ó, todo poder nos céus e da terra me foi dado. É como se ele estivesse dizendo: agora eu mando em tudo. Então eu não estou sugerindo, eu estou mandando. Nós não fomos resgatados do império das trevas para uma república democrática. Nós somos resgatados do império das trevas para o reino. E no reino tem um rei. E se tem um rei, tem uma constituição desse reino.
Nós temos que seguir a autoridade e o ministério delegado desse rei. E outra coisa é que não existe no reino do céu um Rambo, entendeu? Você vê aquele filme do Rambo que ele vai lá e faz todas as coisas sozinho, do jeito dele. Não existe Rambo no reino do céu. Toda autoridade é delegada. Deus outorgou sua missão para a igreja, a igreja outorga aos líderes, e os líderes, e vai indo assim, é uma missão delegada. Por isso que Paulo trabalha lá em Romanos 14, nós temos que respeitar as autoridades. Deus tem. E se a gente não aprender a se submeter à direção e autoridade que Deus nos deu, pasmem vocês, o povo nosso não vai aprender a responder à nossa autoridade. Igual o pastor Walter falou, a gente gosta de cobrar os outros para chegar na hora, mas a gente chega atrasado. Então ninguém vai te ouvir, não tem autoridade. Então essa missão que Deus nos dá, ela tem que ser executada conforme uma orientação. E o nosso general deu orientação. Então quando ele orienta a gente, por exemplo, da outra face, ele não está sugerindo, ele não tá supondo, ele está ordenando. Quando ele fala que a gente deve perdoar, não é uma sugestão, é um dever. Porque se você não aprender a perdoar, você vai ter muita dificuldade no ministério pastoral. O ministério pastoral é o ambiente mais perigoso da Terra. Nós estamos aí num hospital, e para muitos eu poderia dizer até que é um hospício, que não é nem doença física, é doença emocional, doença psicológica. E se você não tiver blindado, ou muito vacinado, é capaz de você ficar doente também. Em vez de a gente levar a cura, a gente começa a levar a doença para os outros. Então, as orientações que Jesus dá não são orientações, são mandamentos. Para que a missão dele seja feita do jeito dele, como disse o Hudson Taylor, e receba os recursos dele. A missão de Deus, feita do jeito de Deus, recebe os recursos de Deus. Agora, a missão de Deus, feita do nosso jeito, aí morre. Essa é a questão. Então, se a missão é de Deus, né? O que significa isso? Se a missão é de Deus, nós temos que descobrir de uma vez por todas qual que é o jeito de Deus. Descobrir como que Deus quer que as coisas sejam feitas. E, obviamente, é aí que entra essa parte difícil que eu falei. Se vocês sobreviverem a hoje, pode até ficar bravo comigo, me xingar. Vocês vão ter 2 semanas para me perdoar. Aí, a partir da outra semana, quando eu estiver lá no Rio, vocês vão começar a me agradecer. Mas hoje você pode me xingar, entendeu? Só não xinga eu para tua esposa, porque depois você vai começar a me agradecer lá para a 8ª e 9ª aula, aí vai pegar mal para ela, que você vai querer dar o braço a torcer, que está muito feliz com a aula, do cara que você ficou xingando nos primeiros 2 semanas, com aquele monte de comentário inútil que ele ficou falando, querendo me ensinar o padre a rezar a missa. Porque literalmente o que o pastor Samuel me pediu para fazer aqui é ensinar os padres a rezar a missa. Então, nós vamos tentar. Eu peço a tua paciência, a tua misericórdia, me xinga em secreto, vai em secreto e me xinga lá diante de Deus, que Deus é misericordioso e eu também. Então, tem a frase do Albert Einstein que diz assim: o cúmulo da ignorância é fazer as coisas sempre iguais e esperar por resultado diferente. Se você está satisfeito com o teu resultado, tudo que eu vou falar aqui pode servir para você dar uma palestra para alguém, aumentar teu conhecimento. Mas se você não está satisfeito com o teu resultado, tudo que eu vou falar aqui tem que ser introjetado na tua cabeça. Se tiver baseado na palavra de Deus, eu vou provar que tá, tem que ser introjetado na tua cabeça. E você tem que começar a fazer. E não adianta, a gente não tem resultado daquilo que a gente sabe, a gente tem resultado daquilo que a gente faz a partir do que a gente sabe. Que adianta você saber uma coisa e não fazer? Não adianta nada, nós temos que fazer. Tem um provérbio chinês que diz assim: se você não mudar a direção, terminará exatamente onde começou. Então as pessoas falam assim, ó, é pragmatismo. Mas não é pragmatismo. Existem coisas que a gente crê, que a gente gosta, e não funciona. Simples assim. Não funciona.
Para a missão que a gente quer ter, ela não tem. Existem coisas que a gente não, que a gente não crê e funciona, e a gente não vai fazer só porque funciona. Edir Macedo tá aí, é um cara que funciona maravilhosamente, um monte de coisa que a gente não crê. Não vou fazer porque funciona. Mas nós temos que encontrar o quê? O que nós cremos e o que funciona do que nós cremos. Por isso que eu vou trabalhar o que nós cremos, os princípios, as bases e a forma de liderança, que são maneiras que funcionam. Então nós temos que trabalhar só o que começar a filtrar o que não funciona, porque não preciso filtrar com um monte de pastor batista o que a gente não crê. Obviamente vocês são muito firmados na palavra. Então nós temos que descobrir o que Deus quer que a gente faça. E eu peguei uma frase uma vez de alguém falou e eu marquei isso para mim, principalmente quando eu cheguei em Bela Vista. Parar de pedir para Deus abençoar o que a gente está fazendo e começar a fazer o que Deus está abençoando. Então existem processos, existem ferramentas, existem meios, modos de fazer as coisas que Deus já está abençoando em todo mundo. E chegou a nossa hora de, em vez de pedir, fazer e falar, Deus, ó, forçar Deus ao nosso caminho, nos forçar ao caminho de Deus. Então nós precisamos descobrir o que Deus está fazendo. Se você não sabe o que Deus está fazendo, esse treinamento é para você descobrir. Se você sabe e não quer fazer, aí entra a segunda parte. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Aí entra a metanoia. Por que eu estou começando assim, Pastor Walter? Peço perdão para todos que esperavam 2 aulas de coisa prática. Porque não adianta nada. Se o cara não mudar a cabeça dele, eu vou ficar falando para as paredes aqui 16 semanas. Aí não vai mudar nada, cara. Tem que ter metanoia. O que é arrependimento? Metanoia. Noia de droga, noia da cabeça. Meta, transformação. Noia da mente. Metanoia é uma transformação da mente. Quando Jesus começou a estabelecer a pregação do seu reino, o que ele falou? Arrependam-se, pois o evangelho está próximo. Quando o imperador tomava posse do novo império, ele mandava os seus comissários para todos os cantos e dizia essa mesma mensagem. Tem um novo rei na área. Adapte-se ou arque com as consequências. O reino de Deus é de Deus, não é nosso. O rei está aí. Ele já está estabelecido. Então, o nosso papel é se arrepender. Então, nós temos que tirar do trono o nosso reizinho morto, que é o nosso ego, e deixar que o rei da glória tome conta desse lugar, desse trono, para que o reino flua através de nós. E eu digo isso porque ninguém boicota mais o nosso ministério do que a gente mesmo. Eu sou o maior boicotador do meu ministério. Eu estava numa época depois que... Estou no ministério faz 16 anos, mas eu tive uma grande frustração uma vez. Um trabalho que estava arrebentando e de repente... Pum, e eu estava tão envergonhado, tão frustrado, que eu cheguei numa depressão profunda que eu queria morrer. Eu não tinha coragem de me matar, mas se alguém me matasse por aí, eu não ia ficar triste, não. Comecei a ter umas atitudes irresponsáveis e meio que buscando assim uma morte por acidente. E um dia muito frustrado diante de Deus, muito envergonhado, muito humilhado, eu falei, Deus, eu quero morrer. Aí ele falou assim, mas é isso que eu tô querendo falar para você desde o começo. Você tem que morrer mesmo. Mateus, você tem que morrer. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos através de nós. E se ele não está fazendo, a culpa é tua, Mateus, porque você tá muito vivo. Se Deus é poderoso para fazer, ele não faz. É que você é o gargalo que está estragando tudo. Morre. Deus falou, morre. Teu papel agora é morrer, se mata. Mas se mata de um jeito santo, como um sacrifício vivo, negando a si mesmo. Você sabe, Mateus, por que as pessoas falam mal de você, Mateus? Estou falando de mim. Porque você está vivo, Mateus. Isso é o que Deus falou no meu coração. Você já viu alguém falar mal de defunto, pastor?
Aqui no Paraná tem a frase assim: só porque morreu virou santo. É, morreu virou santo. Esse é o segredo. Morre. Tudo de ruim que acontece através da tua vida é culpa tua. Eu tenho que morrer. E mesmo se alguém ousar falar mal do defunto no velório, ele não liga. Por quê? Porque ele está morto. Ele não se importa. Ele não é mais moldado pela opinião dos outros. Ele não é mais influenciado, frustrado porque foi ofendido. Ele morreu. Então nós precisamos descobrir essa morte do eu, essa negação de si mesmo. Se você fizer uma pesquisa sincera e listar os maiores empecilhos para o teu ministério avançar, você vai descobrir o teu dedinho em todos eles. Vai descobrir as nossas idiosincrasias. As coisas não vão para frente por causa do nosso jeitinho de ser, por causa da nossa cultura, né? As pessoas, eu descobri no meu, né? Vou achar para mim. E é verdade, tá? Eu descobri na minha crise que as pessoas nunca tiveram dificuldade com a minha pregação. Nunca. Toda dificuldade ministerial que eu tinha, que impedia a igreja de crescer, de multiplicar, de avançar, é porque as pessoas tinham dificuldade comigo. Teve alguém que teve a pachorra de falar assim: pastor, você no púlpito é um príncipe, mas você aqui embaixo é um demônio. Mas é verdade, a pessoa estava certa. Eu pregava lindo demais, mas eu nos bastidores era uma desgraça. As pessoas não tinham dificuldade com o que eu pregava, tinham dificuldade com o meu jeito de fazer as coisas, minha forma, a maneira como eu lidava com as dificuldades, a maneira como eu tomava as decisões, a maneira como eu queria as coisas. Então nós precisamos descobrir esse segredo. Por isso que Jesus disse claramente, olha que Jesus disse claramente aos seus discípulos: se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Se tentar se apegar à sua vida, né, tome a sua cruz e siga-me. Antes de seguir, nós temos que negar nós mesmos e tomar a cruz, morrer, tio. Pois se você tentar se apegar à sua psique, a perderá. Mas se abrir mão da sua psique por minha causa, encontrará vida. John Stott falou que psique pode ser traduzido no livro dele, Discipulado Radical, que psique pode ser traduzido como eu mesmo, ou o meu modo de ser ou de pensar. Então, traduz assim como John Stott falou. Se você tentar se apegar a você mesmo ou ao seu modo de pensar, você vai perder, cara. Mas se você abrir mão da sua maneira de pensar, ou seja, a metanoia, e assumir a maneira de pensar de Deus, você vai encontrar vida. Eu não estou pedindo para você abrir a minha maneira de pensar. Eu vou fazer a gente refletir como Jesus falou que a gente tem que fazer. E de repente nós vamos comparar como Jesus pediu para fazer e como a gente está fazendo automático e vai ver que tem uma discrepância miserável. E aí que está o problema. Nós temos que mudar. Esse é o único jeito de seguir Jesus, seguir os seus passos. Esse Jesus que arrebatava multidões, falando a verdade, cara. Ele era cheio de graça e cheio de verdade. Ele não negligenciava a verdade por causa da graça e não negligenciava a graça por causa da verdade. Ele era pleno. Nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Mas mesmo assim, esse cara é incrível, cara. Esse cara trabalhou 3 anos sem internet. E faz mais de 2000 anos que todo mundo vive em torno dele, o calendário dele. Como que esse cara liderou? Como esse cara influenciou? E como a gente faz? A gente acha que é besteira o que ele falou, mas se é besteira, por que faz 2000 anos? Por que nós estamos aqui nessa quarta-feira de manhã aqui? Se é besteira do jeito que ele falou para fazer. Então eu vou falar de modo de liderança que você vai achar que é besteira, mas é besteira o jeito que a gente faz. Mas, pastor, o que isso tem a ver com arrependimento? O que o arrependimento tem a ver com plantação de igreja? Essa é um equívoco que a gente tem, né, muitas vezes. Porque a gente acha que arrependimento é deixar de pecar, cara. Enquanto você achar que arrependimento é deixar de pecar, você não entendeu nada. Deixar de pecar é uma consequência do arrependimento. Mas seria melhor chamar de conversão. Arrependimento é deixar de acreditar em você. Eu quero mostrar só isso.
rapidinho aqui para gente, no livro de Jó. Eu vou citar o versículo, você conhece de cor, né? Pelo menos o primeiro capítulo e o último, todo mundo conhece de cor. No meio nós se perde, mas o primeiro e o último está na cabeça. Olha como começa Jó 1:1. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Esse é um testemunho de Deus, que inspirou o autor para escrever isso. Ele era íntegro, correto, temia a Deus e se afastava do mal. Esse era Jó. Aí nós corre lá para Jó 42:5, no final, e ele fala: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tá, do que Jó se arrepende? Jó se arrepende do quê? De ser íntegro, justo, temente a Deus e se apartar do mal? Não. Jó se arrepende de usar droga? Não. Jó se arrepende de beber, fumar, se prostituir, moralidade sexual? Não. Não tinha isso na vida de Jó. Não via. Então, mas ele se arrependeu. E é um livro inteiro sobre esse arrependimento. Basicamente, é um livro sapiencial sobre esse arrependimento. Quando eu descobri isso, quando eu percebi isso, eu descobri que eu estava impedindo o avanço da igreja. Não era falta de arrependimento do povo. Era falta de arrependimento do pastor. Eu estou falando do meu testemunho, tá? Tudo que eu vou falar aqui está baseado em como Deus foi construindo. Eu cansei de pregar a verdade e não via nada. Quando eu descobri, e eu indignado, jejuando, orando, esse povo não se arrepende. Quando eu descobri que a coisa não é para frente, porque o cara que menos se arrependia era o cara que estava no púlpito, aí a chave virou. A chave virou. Disse o Moody, né? O mundo ainda não viu o que um homem 100% entregue nas mãos de Deus pode fazer. Ele virou para a esposa e falou assim: Poxa, eu sou um homem. Não falou um homem inteligente, um homem poderoso. Falou um homem, eu sou um homem. Mas é 100% entregue, né? 100% entregue. Um desprendido, abnegado, morto para si. Praticamente alguém, né? Nas mãos de Deus. Vamos ver que Jó se arrependeu? Há 500 versículos que ninguém lembra. Jó 27:6. Olha o que esse cara está falando. A minha justiça me apegarei. É Jó falando. E não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Olha o nível desse cara. É difícil, pastor Val, trabalhar com o pastor quando ele fala assim: não me reprova a minha consciência em nenhum dia do meu ministério. Ah, tá explicado. Tá explicado. Paulo, que arrebentou a boca do balão, começou falando que era o menor dos apóstolos e terminou como o pior de todos os pecadores. Ele se reprovava. Miserável homem que sou. Mas os caras são bons demais. Não, não me reprova. Fiz tudo certo. Fiz tudo certo, faço tudo certo. Não vou largar a mão. Vou me apegar ao meu jeito de fazer, que tá certo. Jó 32:1. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante. Eu gosto disso aqui, eu tô lendo NVT, tá? No tocante a Jó. Não, a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Irão. Acendeu-se a ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Mais justo do que Deus. Deus, você não vai fazer, né? Estou fazendo tudo certo, Deus. Fiz tudo. É Deus que não quer fazer. É esse povo. Olha o jardim lá. Vamos terminar com Jó 33:9? Estou limpo, sem transgressão, puro sou, não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim. É muito bom. E me considera como seu inimigo.
Deus procura pretexto. Ele me jogou aqui nesse lugar aqui, ele tá querendo me... Deus tá me zoando. Por isso que ele me colocou aqui. Ele não me ama, não. Isso aqui não é uma missão. Isso aqui é uma prova. Isso aqui não é um desafio, é uma provocação de Deus. Ele mandou essa pessoa aqui porque quer provocar. Deus está procurando pretexto quanto à minha vida. Então nós vemos aqui um homem autoconfiante, que não reconhece as suas limitações, que se justifica para tudo em relação a Deus e os homens, e que jamais poderá experimentar o privilégio de ser totalmente guiado e governado pelo Rei da Glória, a não ser que ele tenha um real encontro com Deus e saiba exatamente quem ele é, ou seja, um miserável, e quem Deus é, totalmente poderoso, justo e bom. Aí esse cara vai falar assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Aí que acontece? Aí frutifica. Aí vem 7 vezes mais, é o dobro. Aí arrebenta. Porque não é você, mas a graça de Cristo através de você. Nós temos que aprender que Deus perdoa a gente, mas não confia na gente. Deus só confia nele mesmo através de nós. Deus perdoou o nosso pecado, mas ele não confia em nós. Por isso que ele coloca o Espírito Santo dele na gente. Que agora não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ele confia nele mesmo, cara. Porque a gente é o limitador do agir de Deus. É necessário a gente se desapegar de nós mesmos. Isso é arrependimento. Para poder se apegar a Deus, que é fé. Fé e arrependimento são dois lados da mesma moeda, mas não existe fé genuína sem arrependimento genuíno. Primeiro tem que se desapegar. É necessário abrir mão do nosso próprio jeito de ser, do nosso modo de pensar, para ser revestido pela mente de Cristo. Nós precisamos ter um arrependimento genuíno para ter a fé que agrada a Deus e que alcança o impossível. É lógico que a gente não acredita, porque a gente vê a nossa limitação, mas quando você morre para você mesmo e fica totalmente disponível para o que Deus quer, do jeito que Ele quer, ainda que você não entenda, aí se prepara para o impossível. Eu já estou partindo para a conclusão, pastor, mas eu separei aqui uma pequena poesia do pastor Glenn, da PIB de Londrina, sobre fé e arrependimento. Depois, se vocês quiserem, eu te mando. Mas ele fala assim, ó: a fé é a mão que pega, o arrependimento é a mão que solta. Enquanto a fé crê no que é impossível aos seus olhos, o arrependimento descrê no que é possível por si mesmo. A fé é o dom da graça ao pecador que vive na desgraça da incredulidade. O arrependimento é o dom da misericórdia ao pecador que se acha digno de sua autoconfiança. Pelo dom da fé, o pecador indigno crê em Cristo. Pelo dom do arrependimento, o pecador ensoberbecido desconfia de si mesmo. O dom da fé nos leva à crença no absoluto, enquanto o arrependimento à descrença no finito. Isto é, a descrença em nós mesmos. A fé considera aquilo que os olhos não veem. O arrependimento desconsidera a autonomia de uma visão arrogante. Se pela fé eu confio no Deus soberano que não vejo, pelo meu arrependimento desconfio do Deus minúsculo que contempla em mim. A fé faz nos apegar a Deus. O arrependimento nos desapegar de nós. A fé liga-nos ao plano espiritual. O arrependimento nos desliga de nossa vida carnal. A fé é dada por Deus para nós crermos nele. O arrependimento para descrermos de nós. A autoconfiança é pecado que requer arrependimento. A confiança no alto é graça que exige motivo. Quando alguém crê em Cristo Jesus, desacredita-se de si mesmo. A fé nos deixa totalmente dependentes de Deus, enquanto o arrependimento nos torna independentes de nossa autodeterminação. A fé nos pluga ao Pai, o arrependimento nos despluga de nós. A fé é a crença na divindade, o arrependimento é a descrença na humanidade. Ao crer na suficiência de Deus, preciso descrer de minha autossuficiência. Essas duas realidades, fé e arrependimento, precisam andar juntas. E aí? Meu convite a vocês é que a partir das próximas 12, 13 aulas,
Eu convido você a desconfiar de você mesmo, a se abrir para entender o que o teu rei quer de você, onde ele te enviou, te plantou, e como ele quer que você faça isso. E deixe duas coisas que eu notei do pastor Andy Stanley. Ele falou assim: enquanto poderia ser não se transformar em deveria ser na sua mente, nada vai mudar. Enquanto você parar de falar assim, poderia ser assim, e não se transformar em deveria ser assim, não vai mudar. Minha oração foi essa minha oração essa madrugada, que eu estava preparando as últimas aulas aqui do pessoal de Manaus, é que você precisa de uma dose intoxicante de descontentamento santo. Peça para Deus sobrecarregar você com algo que vale a pena arriscar sua carreira e que o mantenha sonhando acordado durante a noite. Você quer ver mudanças? Então peça para Deus começar em você. É isso aí, pastor. Desculpa a questão mais conceitual nessas primeiras duas aulas. A partir da terceira, nós vamos trabalhar com questões mais práticas, a princípio, sobre liderança e influência. Mas não adianta nada de falar, não tem como encher garrafa cheia, entendeu? Minha oração é que nessas 2 semanas você reflita, desconfie de si mesmo, para se abrir, porque Deus vai falar. Se eu falar alguma coisa que não está baseada na Bíblia, se descarta. Ouve tudo, retém o que é bom, mas antes de desconfiar de mim, eu vou fazer um desafio. Desconfie de você. E vamos ver o que Deus pode fazer. Amém? É isso aí. Ó, ainda bem que eu vou ter 2 semanas aí para me recuperar desses hematomas aqui, porque e foi muito bom, pastorzão, tu ter pego por esse caminho aí, porque eu anotei algumas perguntas aqui para eu refletir, eu queria compartilhar com vocês, e a gente vai seguir aqui para o encerramento do nosso encontro. Claro, até abrir também, de repente alguém quer fazer uma pergunta, uma consideração, né? Vamos aproveitar. Mas ele fala sobre mudança de mente. Mudança de mente. Será que a nossa mente de fato já mudou? Estou botando a nossa aqui, ó, o pronome nós. Será que a nossa mente mudou? Por mais que Missões Nacionais tenham investido na gente, investido com treinamento, igreja multiplicadora e tal, será que a nossa mente mudou? E eu falo com isso com uma certa propriedade porque já teve missionário corajoso que recentemente chegou para mim, eu achei muito corajoso da parte dele, e falar assim, Walter, minha mente ainda não mudou, cara. Eu tô lá atrás, eu tô naquele jeitão antigo lá, porque eu fiz algumas perguntas para ele, perguntas básicas, né, dentro do processo de coordenação e tal. E eu perguntei, quantas pessoas você tem discipulado? Como que é o processo de discipulado na sua igreja? Ele falou, cara, minha cabeça está lá atrás, eu ainda não virei a chave. E eu estou ajudando esse cara, porque ele foi muito macho para assumir isso para mim, então eu tô ajudando esse cara nesse processo e vamos lá. Temos que morrer, né? Toda essa frase aqui tem uma interrogação depois, eu botei entre aspas uma interrogação, né? Será que temos que morrer ou temos que morrer? Enfim, estamos pensando como Jó? Isso aí pegou bonito. Será que nós não estamos pensando como Jó? É. Será que nós estamos abertos e suscetíveis a mudanças? Meus queridos, eu falei semana passada e torno a repetir: mudanças terão que acontecer. Esse encontro aqui já é uma parte dessa mudança que precisa acontecer, tá? Mudanças precisam acontecer, precisam ocorrer na nossa mente, no nosso comportamento, no nosso jeito, e a gente precisa fazer essa reflexão. Pegar essa palavra do pastor Mateus hoje e fazer essa reflexão. Cara, no que eu estou temando aqui? No que eu estou sendo teimoso em fazer, em continuar e a coisa não dá certo? Mas eu sou teimoso, sou orgulhoso. Gostei muito desse paralelo do Jó aí. Confesso que eu já preguei algumas vezes sobre o Jó, mas nunca fiz esse paralelo aí. E aí, será que nós estamos apegados a alguma coisa do passado? Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim e tal. Meus queridos, precisamos mudar. E eu falo isso aqui não é porque Missões Nacionais quer que a gente mude, porque porque é uma imposição, não tem nada de imposição, estamos aqui convocados, porque nós somos missionários de Missões Nacionais e precisamos estar atentos às orientações e coordenadas que a gente sempre recebe. Mas muito mais importante do que isso, a gente está falando aqui do reino. O que o pastor Mateus está falando aqui, fazendo, meus irmãos, isso aqui é para a vida inteira, né? Eu não sei como é que vai ser o amanhã, mas falando ministerialmente, tudo isso aqui é super aproveitável. Quero abrir aí um tempinho para quem tiver perguntas e considerações, direto para o pastor Mateus, ok?
E se não tiver, a gente vai encerrar, ou depois que tiver também, a gente vai encerrar igualmente. Vamos lá? Quem tiver alguma pergunta, consideração a fazer, fique à vontade. E enquanto vocês estão pensando na pergunta, na elaboração, eu vou colocar as esposas no grupo, porque, infelizmente, tem uns camaradas aí que eu preciso estar cobrando os caras, e às vezes a mulher chega, volta, mas eu não estava sabendo. Então, eu estava querendo poupar as esposas de mais um grupo, mais informação, mas, enfim, infelizmente, a gente ainda se depara com isso, né? O camarada não presta atenção nas postagens, aí não compartilha com a esposa, aí fica, às vezes, a esposa, aí vem reclamar comigo, né? Então, eu vou colocar todas as esposas no grupo, para que ninguém fique de fora dessa bênção aí. Robson, já abriu o microfone. Pode falar, meu querido. Joia. Bom dia aí para todos. Pastor Mateus, a experiência, você coloca muitas vezes assim a questão como você teve a mudança, viu que precisava mudar sua maneira, né, de ser, conviver ali com a igreja e tudo mais. Nesse período de mudança, consequentemente, a mudança vem para a igreja também. Qual foi a experiência com aqueles que não quiseram mudança, não acompanhou a mudança no sentido, né, de você levar a igreja a uma visão, né, nessa mudança? Nesse sentido, quero saber, porque assim que a gente tem mudança, quer mudar, tem que começar em nós, mas vai enfrentar já pessoas, né, que não querem, você teve experiência, o que você pode dizer? Tá fechado o microfone. Vamos lá. Primeiro, a respeito de mudança, eu vi uma vez uma frase, eu não lembro exatamente, mas diz assim: ou você muda quando é inspirado demais para mudar, ou você muda quando recebe informação suficiente para mudar, ou você muda quando dói bastante para você não ter outra opção a não ser mudar. Eu, geralmente, sou do time dos burros, que os caras falam que as pessoas sábias aprendem com os erros dos outros, o idiota aprende com os próprios erros. Eu só mudo quando eu não aguento mais sofrer. Esse foi o meu caso. Então, eu mudei porque eu já estava sofrendo demais. E foi tão dolorido, talvez uma hora aqui nessas 16 aulas eu vou explicando exatamente como aconteceu. Que eu não tinha mais como nem retroceder, eu não tinha nem opção. Eu tinha que mudar, era um mandamento de Deus. Isso, inclusive, significa mudar a maneira de liderar, que pode amenizar muito a nossa dificuldade com as pessoas que não querem mudar. Significa também mudar a maneira como eu lido com a oposição, porque sim, vai ter oposição, sim, você vai lidar com gente que pode te ofender, mas isso vai precisar ser tratado. Nós vamos ter um módulo só disso aqui também, só de como lidar com a oposição. E muda a maneira como eu tive que ser firme para exercer a transformação, né? Liderar de fato. Então, nós vamos trabalhar essas questões mais detalhadamente na frente. Sobre liderança, servidor, influência, sobre ofensas e sobre o processo de transição. Mas antes de lidar com as possíveis consequências da nossa mudança, você precisa decidir se você quer mudar ou não, dependente do resto. Igual Jesus falou, né? Se você quiser ser meu discípulo, mas amar mais o pai, a mãe, o irmão, a irmã, aí não serve para ser meu discípulo. Nós temos que ser discípulo de Jesus. Custe o que custar, né? Como disse o, o Fernandinho, né? Não importa o que vão pensar de mim, te dou minha vida, entrego o meu ser, tudo que tenho é teu, pois sei que és fiel. Deus é fiel, isso eu posso te garantir. Ele vai cuidar de você nesse processo. Se você fizer o que ele está mandando, ele é fiel à sua palavra. Você vai ver a bondade, a misericórdia de Deus. Algumas pessoas não vão entender no começo, mas depois vão te agradecer no futuro. Outras, talvez não. Mas você vai ficar satisfeito, porque você está seguindo os passos de Jesus. E não tem coisa melhor que isso. Mas é uma decisão que começa na liderança. Liderança em casa, o marido, depois a esposa. Por isso que é importante a tua esposa, porque se a tua esposa não estiver ao teu lado, você vai ter mais oposição do que na igreja, mais oposição dentro de casa do que fora de casa. Então, traga a tua mulher aí. E se essa mulher somar, eu digo aqui na minha igreja, minha esposa é 70% do resultado do meu ministério. 70%. Não é piada, não é demagogia, não é querer fazer moral. A minha mulher é 70%. Se a minha esposa não estivesse aqui, eu não tinha nem 30% do resultado que eu tenho. E ela não prega, ela não dá aula,
ela só influencia. Então, nós vamos trabalhar isso aí mais diretamente, passo a passo. Mas começa com você e a tua forma de enxergar a igreja, a missão, a tua forma de enxergar a liderança e a tua forma de enxergar o processo. Deus colocou aí vocês nessa responsabilidade. E a gente tem que assumir essa responsabilidade e depois ver como é que vai fazer, né? Não podemos se mover partindo do que acha que o pessoal vai achar, né? Jesus veio aí, os discípulos queriam que ele impusesse o reino dele assim, assado. Ele foi fazendo o que o Pai mandou. Geralmente frustrando expectativas no primeiro momento, mas para aqueles que são discípulos de Jesus, no segundo momento, morrendo de gratidão eternamente, como a gente tem feito para ele até hoje. Então, é basicamente isso. Eu creio que você vai ter que desenvolver liderança influenciadora, desenvolver alguns aspectos da nossa personalidade quanto a saber lidar com a oposição dos outros da maneira saudável e cristã, e vamos ter que ter firmeza nesse processo, se de fato quiser mudar. Show. Mais alguém? Então, se não, nós vamos seguir para o finalmente. Pastor Jeremias, quer dar alguma palavra aí, meu querido? Aproveitar aí. Acabou que deu para você estar com a gente hoje aí, né? Que bom. Deu para estar assim, deu para ajustar aqui a agenda. Foi uma bênção. Mais uma vez ouvir o pastor Mateus. Agradeço a todos aí por estarmos juntos e vamos prosseguir, né? Vamos dar uma pulada aí em algumas semanas para o almoço tomar um pouco de açaí lá em Manaus, mas depois a gente retoma. Tamo junto. Valeu, valeu. Então tá bom, vamos encerrar. Pedir para a Adriana fazer uma oração nesse momento, Adriana. Glória a Deus, agradecendo aí por esse momento. Que Deus abençoe o dia de todos vocês aí. Oremos. Pai bendito, glorioso, graças te damos